Trabalho nesta sociedade há muitos anos, décadas. Portanto, esses guerreiros são todos em tamanho real, como soldados de verdade. Por milhares de anos, o exército de terracota permaneceu silenciosamente no solo, seu propósito oculto do mundo. As pessoas admiravam os soldados, os cavalos e as carruagens, mas ninguém sabia ao certo por que foram construídos ou quais segredos se escondiam sob eles. Agora, Albert Lin está usando drones de alta tecnologia LIDAR e radar de penetração no solo para descobrir a verdade, revelando o que realmente existe sob o exército de terracota. Os soldados podem não estar apenas guardando um túmulo. Eles podem estar escondendo algo muito mais aterrador, algo que permaneceu enterrado por 2000 anos e que ainda aguarda para ser descoberto. Junte-se a nós nesta exploração. No dia em que o terreno dos exércitos foi examinado, Albert Lin não chegou ao sítio arqueológico do exército de terracota com ferramentas de escavação. Ele veio com sensores, scanners, drones e computadores. Ele é conhecido por usar tecnologia avançada para estudar lugares de difícil acesso. Seu trabalho frequentemente combina ciência, história e sensoriamento remoto. Em vez de tocar o solo com uma pá, ele estuda o que está abaixo da superfície, usando máquinas capazes de enxergar através da terra. O sítio arqueológico do exército de terracota, na província de Shanxi, é um dos locais arqueológicos mais protegidos do mundo. Os famosos poços com milhares de guerreiros de barro são apenas uma pequena parte de um enorme complexo funerário ligado ao primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Durante muitos anos, grandes áreas ao redor do Monte Central permaneceram fechadas para escavações. O motivo é simples. Os arqueólogos querem evitar danificar o que está enterrado. Eles também querem esperar até que a tecnologia melhore o suficiente para estudar o subsolo com segurança. É aqui que a abordagem de Albert Lin se tornou importante. Ele é especialista em exploração não invasiva. Isso significa estudar sítios arqueológicos sem escavá-los. Sua equipe trouxe ferramentas projetadas para escanear a terra, tanto de cima quanto da superfície. Essas ferramentas são frequentemente usadas em áreas como ciências ambientais, geologia e até mesmo mapeamento militar. Nesse sítio histórico, elas foram usadas para procurar formas ocultas sob o solo. Uma das principais ferramentas utilizadas foi o LIDAR. LIDAR significa detecção e alcance por luz. Funciona emitindo milhões de minúsculos pulsos de laser a partir de um drone ou aeronave. Esses pulsos atingem o solo e refletem. Um computador mede quanto tempo cada pulso leva para retornar. A partir desses dados é criado um mapa muito detalhado da superfície. O LIDAR consegue detectar até mesmo pequenas alterações no nível do solo que os olhos humanos não conseguem perceber. Ele consegue detectar padrões ocultos sob árvores, grama e terrenos irregulares. Outra ferramenta utilizada foi o radar de penetração no solo. Este dispositivo emite ondas de rádio para o solo. Quando essas ondas atingem algo sólido como pedra, tijolo ou espaço vazio, elas refletem de volta para o sensor. Os sinais de retorno formam uma imagem do que está abaixo. Não produz uma foto nítida, mas mostra contornos, camadas e formas que não deveriam existir naturalmente no subsolo. Os drones desempenharam um papel fundamental no transporte desses sensores. Voar sobre as zonas protegidas permitiu à equipe coletar dados sem entrar em áreas restritas. Esse método foi muito importante, pois muitas partes do complexo funerário não podem ser percorridas livremente. O local é rigorosamente monitorado pelas autoridades. Cada movimento é observado. Cada escaneamento requer autorização. Os equipamentos são verificados cuidadosamente. Voos sobre certas áreas geralmente são proibidos. A presença de seguranças e supervisores criava um ambiente de trabalho tenso. A equipe não podia simplesmente se movimentar como quisesse. Precisavam solicitar aprovação antes de cada escaneamento.
Os oficiais monitoravam os equipamentos e monitores atentamente. Isso não se devia à desconfiança, mas sim ao valor cultural e histórico do local. O governo trata o sítio como um tesouro nacional que deve ser protegido contra danos. Quando as varreduras começaram, os primeiros resultados pareceram normais. O radar mostrou as covas conhecidas onde os soldados de barro estavam posicionados. Mostrou áreas que os arqueólogos já haviam mapeado. Mas à medida que mais dados chegavam, os padrões começaram a mudar. Surgiram formas que não constavam em nenhum mapa oficial. Linhas retas apareceram onde não se sabia da existência de muros. Profundos feições verticais emergiram em locais nunca antes escavados. Essas não eram formações naturais. As camadas naturais do solo geralmente são irregulares e aleatórias. As imagens de radar mostraram bordas nítidas e padrões repetidos. Algumas áreas pareciam longos corredores subterrâneos. Outras pareciam grandes câmaras vazias. Havia também poços estreitos que desciam diretamente para o interior da terra. Esses poços se estendiam muito mais profundamente do que as trincheiras de soldados que estão abertas à visitação. A equipe comparou essas imagens com plantas históricas do sítio arqueológico. Os formatos não correspondiam a nada que havia sido registrado. Isso levantou questões sérias. Se essas estruturas fossem reais, sugeririam que o complexo subterrâneo era muito maior do que se pensava anteriormente. As famosas trincheiras do exército poderiam ser apenas uma pequena parte de um projeto muito maior. Os mapas LIDAR aumentaram o mistério. Vista de cima, a paisagem parecia normal. Mas ao ser processada pelos dados do laser, contornos sutis apareceram no terreno. Ligeiras elevações e depressões no solo formavam padrões que pareciam artificiais. Grandes espaços retangulares podiam ser identificados sob o terreno plano. Longas linhas conectavam partes distantes da área, como se ligassem cômodos ou túneis. Os dados do radar e do LIDAR começaram a se sobrepor. Quando duas tecnologias diferentes mostram padrões semelhantes, a confiança nos resultados aumenta. Então, se as varreduras estavam revelando muralhas que nenhum mapa jamais havia mostrado, o que exatamente esteve escondido sob o exército por 2000 anos? O exército que nunca deveria ter sido a principal atração. O exército de terracota é frequentemente apresentado como a principal maravilha do sítio arqueológico. Os visitantes veem longas fileiras de soldados de barro em formação de batalha. Essas figuras têm tamanho real. Cada rosto é diferente. Cada postura é única. Há soldados de infantaria, arqueiros oficiais, cavalos e carros de madeira, que outrora ostentavam acessórios de bronze. A dimensão é impressionante. É fácil acreditar que este exército seja o único propósito do complexo funerário. No entanto, quando os especialistas estudam a disposição de toda a área, surge um quadro diferente. As trincheiras do exército não estão localizadas no centro do monte funerário. Elas ficam a leste do túmulo principal do imperador. Essa posição é importante. Registros históricos explicam que os antigos estados rivais do imperador estavam localizados a leste. Posicionar os soldados nessa direção sugere uma linha defensiva simbólica. Mesmo na morte, o imperador foi posicionado como se estivesse se protegendo de antigos inimigos. Os fossos contêm milhares de guerreiros. Muitas outras figuras foram encontradas ao longo do tempo, incluindo cavalos e carros de barro. Armas de bronze como espadas, lanças-partes de bestas e pontas de flecha foram descobertas junto aos soldados. Testes mostram que muitas dessas armas eram reais e afiadas quando foram enterradas. Poços próximos também contêm figuras de acrobatas oficiais e músicos. Há estábulos de barro com cavalos cuidadosamente esculpidos. Existem pássaros feitos de bronze. Existem ferramentas que representam o cotidiano. Essa ampla gama de objetos revela algo importante. O local não foi projetado apenas para abrigar um exército. Foi concebido para representar um mundo plenamente funcional.
O imperador não se preparava para a vida após a morte apenas com guardas. Ele preparou símbolos de governo, entretenimento, transporte e trabalho. Isso sugere uma tentativa de recriar a estrutura de seu império sob a terra. Grandes espaços existem entre as crateras conhecidas. Essas áreas abertas não estão vazias por acaso. Levantamentos arqueológicos mostram que o complexo funerário se estende por uma área muito grande. Apenas uma pequena parte foi escavada. O túmulo principal do imperador permanece fechado. Ao redor dele, muitas covas e estruturas satélites foram descobertas ao longo do tempo. Algumas contêm estátuas, outras contêm restos de animais, objetos de bronze ou simplesmente câmaras vazias. Quando o conjunto é visto como um todo, começa a assemelhar-se a uma cidade subterrânea planejada. Os soldados parecem estar posicionados no que poderia ser descrito como um limite externo. Elas estão posicionadas como um portão ou perímetro, não como o centro das atividades. A tumba principal fica mais ao fundo dessa estrutura protegida por camadas de espaço e distância. Esse padrão leva a uma ideia interessante que muitos pesquisadores discutem. O exército pode ter sido projetado como uma camada visível destinada a atrair a ação, enquanto as partes mais importantes do complexo se encontram mais ao fundo. O planejamento meticuloso sugere que o imperador não estava preocupado apenas com a proteção. Ele também se preocupava em recriar a ordem, o poder e o controle na vida após a morte. Escritos históricos da China antiga descrevem como Qin Shi Huang buscou a imortalidade ao longo de sua vida. Ele enviou missões em busca de substâncias mágicas e ordenou projetos de construção de grande escala. Ele acreditava firmemente na preparação para a vida após a morte. Quando essa crença é associada à disposição do cemitério, reforça a ideia de que o complexo era mais do que um túmulo. Era para ser uma continuação do poder. Mas se o exército era apenas a entrada, quem ou o que ele realmente guardava? Formas que não deveriam existir. Com o aprimoramento da tecnologia de escaneamento do solo, os pesquisadores conseguem estudar o que se encontra sob a terra sem precisar escavar. Radares de penetração no solo e outras ferramentas de levantamento topográfico têm sido utilizadas nos arredores do sítio arqueológico do Exército de Terracota há muitos anos. Essas ferramentas ajudam os arqueólogos a compreender as estruturas subterrâneas, mantendo o sítio arqueológico protegido. As imagens de radar não mostram imagens nítidas. Em vez disso, revelam contornos, densidades e camadas do solo. Linhas retas geralmente indicam paredes ou corredores. Grandes áreas escuras podem indicar espaços vazios ou fossos preenchidos. Quando essas imagens são estudadas cuidadosamente, padrões não naturais começam a aparecer. Abaixo e ao redor das trincheiras dos soldados, varreduras de radar mostraram áreas onde o solo parece bastante perturbado. Em arqueologia, solo perturbado significa que o terreno foi movido, aterrado ou alterado no passado. Isso pode acontecer quando trincheiras são cavadas, túneis são criados ou materiais são enterrados. Essas áreas não possuem as camadas lisas que se formam naturalmente ao longo do tempo. Algumas dessas formações subterrâneas se assemelham a buracos irregulares ou trincheiras preenchidas. Elas não têm o formato de cômodos. Elas não têm o formato de câmaras planejadas. Parecem áreas onde grandes quantidades de terra foram movimentadas rapidamente e depois cobertas novamente. Esse tipo de padrão levanta questões para os pesquisadores. Textos históricos antigos, escritos muito tempo depois da morte do imperador, afirmam que muitos trabalhadores estiveram envolvidos na construção do complexo funerário. Alguns escritos sugerem que um controle rigoroso foi utilizado para manter a construção em segredo. Há até relatos de que os trabalhadores não tinham permissão para sair depois que certas partes do complexo eram concluídas. Esses relatos são debatidos por historiadores, mas permanecem parte da discussão histórica. Evidências arqueológicas de outras partes do complexo mostram restos humanos em fossas funerárias.
Esses sepultamentos nem sempre são organizados com cuidado. Algumas parecem ter sido feitas às pressas, outras estão localizadas perto de áreas de trabalho. Isso sugere que havia um grande número de operários e construtores presentes e que alguns faleceram perto do local durante a construção. Estudos do solo às vezes revelam camadas mistas, onde diferentes materiais foram compactados. Isso pode acontecer quando escavações desabam ou quando grandes quantidades de terra são despejadas de volta em um buraco. Essas camadas mistas também podem conter pequenos fragmentos de ossos. No entanto, a descoberta de provas concretas de sepultamentos em massa em larga escala, diretamente sob as valas comuns dos soldados, ainda não foi confirmada por escavações. A maior parte das evidências provém de padrões observados em exames de imagem e de descobertas em áreas próximas ao complexo. Em alguns locais dentro da área de sepultamento mais ampla, os arqueólogos encontraram esqueletos que apresentam sinais de contenção física. Isso sugere que prisioneiros ou trabalhadores forçados podem ter sido usados durante a construção. A dinastia Qin era conhecida por suas leis severas e punições rigorosas. O uso de prisioneiros como mão de obra era comum naquela época. Essas descobertas criam um quadro preocupante. A construção de um complexo funerário tão massivo exigiu um esforço humano enorme. As imagens de radar que mostram solo remexido sugerem uma intensa atividade subterrânea. Em conjunto com relatos históricos, essas informações levantam a possibilidade de que muitas pessoas tenham sofrido durante a construção deste projeto. Também foram detectados desabamentos de seções de estruturas subterrâneas. Quando os tetos desabam, criam padrões caóticos no solo. Esses padrões podem ser vistos em imagens de radar como camadas quebradas e materiais dispersos. Tais características sugerem que partes da rede subterrânea podem ter falhado há muito tempo e nunca foram reparadas. As formas vistas nas imagens não se assemelham a uma arquitetura organizada. Parecem zonas de intensa atividade humana, seguidas de um súbito soterramento. Se milhares de trabalhadores foram silenciados sob os pés dos soldados com que segredos foram forçados a morrer. Os túneis, as armadilhas e a pirâmide. Ninguém consegue ver. O complexo funerário de Qin Shi Huang não foi construído como uma sepultura comum. Foi projetado com camadas, distâncias e proteção. Quanto mais os pesquisadores estudam o local com ferramentas modernas de escaneamento, mais ele começa a se assemelhar a uma estrutura subterrânea fortificada, em vez de um simples local de descanso. O radar de penetração no solo revelou diversas estruturas verticais profundas sob o solo ao redor das trincheiras conhecidas. Essas estruturas aparecem como poços estreitos que se estendem muito abaixo do nível das câmaras dos soldados. Elas são muito mais profundas do que as áreas escavadas abertas à visitação. Esses poços não são naturais. Eles sugerem escavações controladas que penetraram na terra de forma planejada. Essas formas verticais podem ter servido a vários propósitos. Na construção antiga, os poços eram por vezes utilizados para ventilação-drenagem ou acesso durante a edificação. Podiam também servir como passagens secretas ou para o transporte de materiais subterrâneos. A profundidade destes poços sugere que os construtores trabalhavam em vários níveis abaixo da superfície e não apenas em fossos rasos. As varreduras de radar também mostram o que parecem ser espaços ocos muito abaixo das estruturas conhecidas. Estes aparecem como bolsas de ar ou vazios, que não correspondem ao layout das escavações. Alguns desses vazios são longos e estreitos. Outras são largas e retangulares. Parecem túneis e câmaras que nunca foram abertas. Registros históricos antigos, escritos muitos anos após a morte do imperador, descrevem armadilhas mecânicas colocadas dentro da tumba. Esses escritos mencionam bestas programadas para disparar automaticamente contra intrusos. Embora a madeira e a corda desses dispositivos tivessem se deteriorado há muito tempo,
as partes de bronze poderiam ter sobrevivido. Essas histórias não podem ser confirmadas sem entrar na tumba, mas mostram que o pensamento defensivo fazia parte do projeto. A ideia de armadilhas se encaixa no padrão geral observado nas imagens. O complexo funerário não tinha como objetivo apenas homenagear o imperador, mas também impedir a entrada de pessoas. A proteção foi incorporada à própria estrutura do local. Camadas de terra, espaços ocultos e características profundas apontam para um plano focado em segurança. O mapeamento LiDAR acrescentou outro detalhe interessante. Quando as varreduras a laser do terreno ao redor do monte são processadas, formas sutis aparecem na topografia. Essas formas não são visíveis a olho nu quando se está no local. A superfície parece lisa e natural. Mas no mapa digital surge uma forma que se assemelha a uma grande estrutura escalonada sob o solo. Essa forma é frequentemente descrita como semelhante a uma pirâmide feita de terra compactada. Ela fica sob o túmulo principal e está escondida por camadas de terra colocadas sobre ela. A terra compactada era um material de construção comum na China antiga. Era forte, estável e fácil de moldar em grandes formas. Criar uma massa sólida sob o túmulo teria adicionado uma camada extra de proteção. Essa estrutura enterrada sugere que o túmulo do imperador não foi colocado diretamente no solo. Em vez disso, pode ter sido assentado sobre uma fundação cuidadosamente preparada. Essa fundação dificultaria o acesso às câmaras internas. Isso também tornaria a área central mais resistente e menos propensa a desabar com o tempo. A presença dessa estrutura oculta reforça a ideia de que o local de sepultamento foi projetado com múltiplos níveis de defesa. Qualquer pessoa que tentasse chegar ao centro teria que atravessar camadas de terra vazios e possivelmente armadilhas. O projeto começa a se assemelhar menos a um túmulo e mais a uma fortaleza selada. Os túneis desconhecidos e os espaços profundos reforçam essa sensação. Se esses elementos estiverem realmente interligados, podem formar uma rede subterrânea ainda inexplorada. Toda essa proteção não foi construída para os trabalhadores, foi construída para algo muito mais pessoal para o imperador. O príncipe no buraco escondido. Entre as muitas descobertas feitas ao redor do complexo funerário, algumas das mais perturbadoras envolvem restos humanos encontrados em condições incomuns. Embora muitos esqueletos na área pareçam pertencer a trabalhadores ou operários, há casos raros em que os sepultamentos apresentam uma aparência muito diferente. Em um desses casos, arqueólogos que estudavam partes do sítio arqueológico encontraram um esqueleto colocado com um cuidado incomum. Os ossos pertenciam a um jovem adulto do sexo masculino. O corpo estava disposto cuidadosamente, não jogado em uma vala, como muitos outros. Perto dele, havia objetos que sugeriam um status social mais elevado. O local do sepultamento também era mais profundo do que a maioria das sepulturas de trabalhadores. O detalhe mais impressionante era a presença de uma ponta de flecha de bronze alojada no crânio. Essa lesão não foi acidental. Ficou evidente que a pessoa faleceu em decorrência de um ato deliberado de violência. O posicionamento cuidadoso do corpo sugere que não se tratou de uma execução comum. Pode ter sido realizada com intenção e cerimônia. Registros históricos nos contam que Qin Shi Huang teve muitos filhos. Após sua morte, o trono não passou despercebido. Seu segundo filho tornou-se imperador e escritos antigos descrevem lutas políticas dentro da família real. Alguns registros mencionam o desaparecimento de vários irmãos e irmãs da história sem uma explicação clara. Esse contexto leva alguns historiadores a relacionar o sepultamento incomum com a possibilidade de se tratar de uma vítima da realeza. O cuidado na organização. A profundidade da sepultura e a presença de objetos valiosos sugerem que essa pessoa não era um simples trabalhador ou prisioneiro. Ele pode ter sido alguém importante. Uma teoria é que esse indivíduo era um príncipe eliminado
durante uma luta pelo poder. Eliminar rivais em potencial era uma prática conhecida nas antigas cortes reais. Se um filho do imperador representasse uma ameaça ao novo governante, ele poderia ter sido discretamente executado e enterrado em um local escondido dentro do complexo. Outra teoria está ligada a crenças antigas sobre proteção na vida após a morte. Algumas culturas praticavam sacrifícios rituais para garantir que indivíduos importantes fossem protegidos além da morte. Nessa perspectiva, um membro da família real pode ter sido assassinado para servir como guardião eterno do túmulo do imperador. Se até mesmo o sangue real era sepultado em segredo, o que os registros escritos revelavam sobre a verdadeira natureza do imperador, os pergaminhos que soavam como confissões. Muito do que se sabe sobre Qin Shi Huang não provém do próprio túmulo. A informação provém de escritos antigos que sobreviveram muito tempo após a sua morte. Esses escritos foram registrados em tiras de bambu e posteriormente copiados para livros históricos. Eles descrevem o governo do imperador, suas políticas e seus temores. Quando esses textos são estudados em conjunto com o complexo funerário, eles formam um retrato psicológico de um governante profundamente preocupado com controle, lealdade e imortalidade. Um dos eventos mais discutidos nesses registros é a punição de estudiosos. Relatos históricos descrevem como muitos estudiosos foram executados ou enterrados vivos após discordarem das ideias do imperador. Esse ato estava ligado ao seu esforço para controlar o conhecimento e eliminar pontos de vista divergentes. Ele ordenou a destruição de livros de tradições anteriores. O objetivo era apagar ideias que desafiassem sua autoridade e unificar o pensamento sob seu domínio. Essas ações demonstram um governante que temia críticas. Ele não queria que ensinamentos alternativos sobrevivessem. Ele queria uma única versão da verdade que sustentasse seu poder. Essa mentalidade ajuda a explicar por que o sigilo e a supervisão rigorosa foram usados durante a construção de seu complexo funerário. Trabalhadores, engenheiros e construtores provavelmente eram vigiados de perto para evitar que informações se espalhassem. Textos antigos também descrevem como o imperador era obcecado em encontrar uma maneira de viver para sempre. Ele enviou grupos de pessoas em longas viagens marítimas em busca de ilhas míticas, onde se acreditava existir a imortalidade. Essas missões levaram muitos jovens homens e mulheres que jamais retornaram. Alguns historiadores acreditam que essas viagens fracassaram. Outros sugerem que faziam parte da busca desesperada do imperador por uma vida após a morte. Os escritos descrevem como ele confiava em alquimistas e curandeiros que prometiam substâncias mágicas. Muitas dessas substâncias continham mercúrio. Naquela época, acreditava-se que o mercúrio possuía propriedades vitais. Essa crença explica por que o mercúrio aparece nas descrições da tumba e por que as análises do solo ao redor do monte mostram níveis muito altos desse metal. Alguns registros antigos mencionam uma câmara secreta repleta de riquezas e guardada por substâncias perigosas. Eles descrevem o interior da tumba como uma maquete do império completa, com rios fluindo feitos de metal líquido. Esses textos usam linguagem poética, mas estudos modernos do solo corroboram a ideia de que mercúrio foi colocado em grandes quantidades dentro da tumba. Os pergaminhos também falam sobre o medo na corte do imperador. Construtores e funcionários que trabalhavam em estreita colaboração com ele podiam ser punidos por pequenos erros. As leis rigorosas da dinastia Qin significavam que até mesmo erros menores podiam levar a punições severas. É provável que essa atmosfera de medo tenha permeado a construção do local de sepultamento. Ao serem lidos em conjunto, esses relatos históricos sugerem que o exército de barro pode não representar simplesmente lealdade e honra. Em vez disso, pode representar o desejo do imperador de controlar tudo mesmo após a morte. Os soldados simbolizam ordem, disciplina e poder. Estão dispostas com perfeição voltadas para fora, como se protegessem de ameaças.
o complexo funerário começa a aparecer uma expressão física do estado de espírito do imperador. Seu medo da rebelião, seu desejo de unidade e sua obsessão pela imortalidade transparecem no projeto. Os pergaminhos não descrevem o exército diretamente, mas sim a personalidade que ordenou sua criação. Os pergaminhos alertam sobre rios envenenados que levam ao lugar mais perigoso da Terra que ninguém jamais desvendou. A tumba que ninguém se atreve a abrir. No centro de todo o complexo funerário encontra-se a tumba principal do imperador. Este monte de terra nunca foi aberto. Os arqueólogos sabem onde se localiza, mas optaram por mantê-la selada. O motivo não é apenas mistério. É ciência, segurança e preservação. Testes de solo realizados ao redor do monte mostram níveis muito altos de mercúrio. Esses níveis estão muito acima do que é encontrado naturalmente no solo. Isso corrobora as antigas descrições de rios formados por mercúrio líquido dentro da tumba. Na época, o mercúrio era visto como uma substância ligada à vida e à eternidade. Hoje, é conhecido como um veneno perigoso. Se ainda houver grandes quantidades de mercúrio dentro da câmara selada, abri-la pode liberar vapores tóxicos no ar. Esses vapores podem prejudicar qualquer pessoa próxima. A pressão no interior da tumba, após mais de 2000 anos, também pode causar mudanças repentinas quando exposta ao ar exterior. Há ainda outro problema sério. Os arqueólogos aprenderam com a experiência que abrir espaços antigos selados pode destruir materiais delicados. Na década de 1980, quando valas menores com os túmulos dos soldados foram abertas, a tinta brilhante das estátuas começou a descascar em poucos minutos. As cores haviam sobrevivido por séculos em um ambiente estável. A exposição ao ar causou danos rápidos. Especialistas temem que o túmulo principal do imperador possa conter estruturas de madeira, tecidos de seda, pinturas e outros materiais que seriam imediatamente destruídos se expostos. Uma vez danificados, esses itens jamais poderiam ser restaurados. Aguardar o desenvolvimento de tecnologias de preservação mais avançadas é considerado mais seguro do que se precipitar na exploração. Análises modernas do monte revelam algo mais interessante. Abaixo da superfície, radares e outras ferramentas detectam um enorme espaço vazio. Esse espaço parece ter a meia altura de vários andares. Fica exatamente sob o centro do monte, onde se acredita estar localizada a câmara funerária do imperador. Mas mesmo o mercúrio e as armadilhas podem não ser a parte mais sombria desta história, pois existe mais uma teoria que muda a forma como vemos os próprios soldados de barro. Seriam os soldados parte do crime. Os soldados de terracota são famosos pelos seus detalhes, tamanho e quantidade. Cada figura foi feita de argila moldada à mão queimada em forno e pintada com cores vibrantes. Estudos mostram que os artesãos utilizaram materiais locais encontrados perto do sítio arqueológico. A argila não veio de longe. Foi retirado do solo da mesma região onde foram escavadas as covas, os túneis e as áreas de sepultamento. Esse simples fato gera uma linha de raciocínio incomum quando comparado às evidências de restos humanos encontrados em partes do complexo. A argila e o solo dos sepultamentos provinham do mesmo local. Os trabalhadores cavavam fundo na terra para coletar material para as estátuas. Ao mesmo tempo, escavavam valas e sepulturas nas proximidades. Essas atividades ocorreram em estreita proximidade durante muitos anos. Análises científicas realizadas nas figuras de argila já demonstraram que o material contém minerais comuns ao solo local. Isso confirma que a argila não foi importada, mas sim coletada nas terras circundantes. A ciência forense moderna é capaz de examinar o solo e a argila com grande detalhe. Ao estudar partículas minúsculas, os cientistas podem identificar com o que o material foi misturado e qual a sua origem. Em muitos sítios arqueológicos ao redor do mundo, o solo contém pequenos vestígios de matéria orgânica.
Esses materiais podem incluir restos de plantas cinzas de incêndios e fragmentos ósseos microscópicos de animais ou humanos que outrora viveram na área. Ao longo de extensos períodos, tais materiais se decompõem e se misturam naturalmente com o solo. Quando esse solo é posteriormente utilizado na construção ou na produção de cerâmica, esses minúsculos vestígios podem permanecer no produto final sem que ninguém perceba. Isso abre uma possibilidade perturbadora, mas realista. Se o solo usado para fazer os soldados veio de áreas próximas a valas comuns, ele pode ter contido vestígios microscópicos de restos humanos. Estes não seriam visíveis a olho nu. Os artesãos que moldaram as estátuas não teriam como saber. No entanto, a própria argila poderia conter partículas do mesmo solo onde trabalhadores ou prisioneiros foram enterrados. Essa ideia não afirma que ossos ou cinzas foram misturados deliberadamente às estátuas. Não há provas de ação intencional. Em vez disso, sugere-se uma ligação acidental entre o solo do sepultamento e a argila usada pelo exército. Métodos modernos de análise, como análises microscópicas de minerais e matéria orgânica, poderão um dia examinar essa questão mais detalhadamente. As crenças culturais da China antiga acrescentam outra camada a esse pensamento. Muitas tradições defendiam a ideia de que o espírito e a matéria estavam intimamente ligados. Acreditava-se que os objetos colocados em túmulos carregavam um significado que ia além de sua forma física. Elas poderiam servir aos mortos na vida após a morte. Poderiam representar seres vivos ou até mesmo conter vida simbólica. Quando essa crença é colocada ao lado da possibilidade de que a argila tenha vindo de solo, misturado com restos humanos, as estátuas adquirem um novo significado simbólico. Elas deixam de ser apenas criações artísticas. Tornam-se objetos moldados pela mesma terra que acolheu os corpos de trabalhadores e prisioneiros. O próprio solo passa a fazer parte dos soldados. Essa conexão reformula a maneira como o exército pode ser visto. Em vez de enxergar os soldados apenas como protetores do imperador, eles também podem ser vistos como parte de um sistema que encobriu o que aconteceu durante a construção. O exército de barro se ergue sobre áreas onde trabalho árduo, punições e mortes podem ter ocorrido. As estátuas estão posicionadas diretamente sobre essa história. A disposição cria uma imagem poderosa. Milhares de figuras silenciosas permanecem na superfície, enquanto o solo abaixo guarda histórias ocultas. Se o exército não foi criado para proteger o imperador, mas sim para enterrar a verdade para sempre, o que mais ainda nos aguarda sob a terra? O que será que ainda não vimos? Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal e também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.